Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Olá, meus queridos. Boa noite para você, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Neto Santos, estou aqui em mais um trabalho esse, a qual nós estamos muito felizes. Então eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, todos vocês que que estão visualizando em nossa web TV. Amados, eu quero aqui deixar para vocês uma reflexão. Uma reflexão essa que me chama muita atenção do nosso viver, vamos dizer assim, de cada dia. Algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que faz parte da vida das pessoas. Eu digo de modo geral, porque se eu atribuir essa reflexão, o que eu vou falar, a vida só do crente, eu diria que eu estou separando ou individualizando uma essência que foi colocada no coração do homem, através de um sentimento chamado amor. Então, a nossa reflexão de hoje é sobre o amor. Vou compartilhar com vocês uma tela que me chamou muita atenção, que está no livro de 1 Coríntios capítulo 13. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Isto. Tá aqui, ó. Muito bem. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover o mundo ou montanhas, se não tiver amor, nada disso serei. Ele continua falando: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue ao meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor ele é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura os seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca aparece, aliás, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos
e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei adulto ou homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanece. Agora 3. A fé, a esperança, o amor, e o maior dele é o amor. Bom, falar desse sentimento, como eu sempre digo, é algo sublime. O amor de Cristo nunca vai se comparar ao amor de um homem para com uma mulher, de uma mãe para com um filho, e nem do filho para com a mãe, ou vice-versa, do pai. Aí você diz assim, mas tem mãe, ela é capaz de dar a sua vida pelo seu filho. É verdade. Não, eu concordo. Tem mãe que ela é capaz de dar a sua vida pelo seu filho. Por que não dizer também que tem pai que é capaz de fazer isso? De dar a vida pelo teu filho. Eu não vou discordar de você, é capaz. Existe. Mães essas que amam tanto os seus filhos que elas são capazes. Mas, assim também é o pai, né? Mas nós estamos falando de um amor algo muito sublime. Um amor assim que, de repente, não perguntou para mim se eu merecia ou não. Também não perguntou se eu era filho e nem sequer eu era filho. Porque o próprio Jó, depois de suas aflições, de todas as suas perdas, mesmo sendo um homem íntegro, reto a Deus, Jó, mesmo sendo um homem íntegro, reto a Deus, temente a Deus, Deus permitira que ele passasse por provas, perdas, praticamente, humanamente falando, irreparáveis. Mas no final, Deus fez com que ele enxergasse que ele não conhecia Deus. Ele mesmo disse, se eu não me engano, em Jó 38, capítulo 38, eu apenas ouvi falar de Deus, mas hoje eu conheço Deus. Olha que interessante. A prova de Jó fez ele se entregar, andar pelos caminhos da intimidade. Ele se aproximou de Deus de uma tal forma que então agora ele conhecia. Antes não. Antes ele obedecia o estatuto da palavra, as regras, os mandamentos, mas o conhecer Deus é só depois que ele foi provado. Agora nós estamos falando de um amor esse que não permitiu que ele fosse destruído. O amor de Deus pela vida de Jó. Por que não falar do amor de Deus pela vida de Cristo, do seu próprio Filho, que deu o seu Filho por mim, por você,
Que amor é esse que a Bíblia vai nos dizer que ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único, só um que ele tinha, o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Então esse amor é diferente do pai, do amor da mãe do filho. Porque ainda que a mãe deu, talvez ela é capaz de dar a sua vida pelo seu filho, mas ela não é capaz de dar sua vida por estranho, mas pelo seu filho. E Deus entregou o seu filho Jesus por amor a mim, sem me conhecer, com tudo que eu tinha de errado, pecado, mentiroso, enganador. Isso são várias pessoas que quando chega até Jesus, está desse jeito, sujo, com espinho, com pecado, pecados horrendos esses que nós cometimos e que o rosto e os olhos do Senhor não poderia nos enxergar, porque o pecado nos afastava, mas Cristo nos aproximou. O relacionamento de uma mulher e um homem, no que tange o amor, não é suficiente, porque, veja só, se duas pessoas se amam, por que elas se separam? Então este amor não é suficiente, mas a reciprocidade, o respeito, o carinho, a entrega, faz com que este amor seja um amor sublime, porque foi isso que Jesus fez. Ele se entregou, ele foi recíproco, ele se preocupou com os doentes, com os menos favorecidos, aqueles que estavam esquecidos, desprezados. Ele aproximou-se desses e deu seu carinho, de seu amor. Então Jesus fez isso. Ele reconheceu que como homem, ele também sentia dor. A dor do irmão, a dor de Lázaro, a dor de Maria, a dor de Marta. Quando o teu irmão estava doente, Jesus chorou. Agora, se ele chorou porque ele estava sentindo como homem, mas como Deus, o Espírito Santo estava sobre ele. Como Deus, o poder que estava sobre ele manifestou a glória. Assim como a Bíblia diz que ele se despiu da glória para que ele pudesse estar entre os homens dessa terra, mas no mesmo momento a glória de Deus desceu sobre ele para que pudesse ele resgatar alguém que já estava 4 dias morto. Que amor é esse? Se ele ressuscitou Lázaro, obviamente ele ressuscitaria também. Este amor é que vai prevalecer na sua vida, na minha vida, quando nós queremos abandonar alguém que a gente ama, por qualquer problema que passarmos, ou qualquer problema que haver dentro do casal, de um irmão, de uma irmã, qualquer diferença que acontecer, você lembre desse amor. Esse amor que supera, não é invejoso, como diz 1 Coríntios aqui, né, capítulo 13. Esse amor, ele não age com injustiça, mas ele se alegra com a justiça. Este amor não é invejoso. Ele não se vangloria, também não se orgulha. Então, que amor é esse? O amor de Cristo. E quantos são aqueles que pregam, mas por detrás do seu paletó, ou por detrás da sua batina, tem ódio, tem raiva, tem mágoa, tem inveja, não age com justiça. O que está escrito aqui, não age com justiça. Olha aqui.
Por quê? A Bíblia deixa algo tão interessante dizendo que ainda que eu tenha dom de profecia, ainda que eu saiba todo o mistério, ainda que eu saiba tudo isso, conhecimento, tenha fé, dinheiro, que eu entregue a minha vida por alguém, ainda que eu tenha isso, como eu acabei de falar sobre alguém, a sua mãe entregar a sua vida pelo seu filho, se caso necessário, tem mãe que faz isso, tem pai que faz. Mas Jesus a Bíblia está dizendo aqui, olha, ainda que eu dê a minha vida por outro, se não tiver amor, nada disso valerá. Este amor é profundo. E eu quero deixar essa mensagem para você no teu coração e dizer para você: suporte, aguenta firme. Deus vai mudar a tua história. O amor que Ele precisa resgatar, Ele vai resgatar. Eu quero crer nisso todos os dias. Por isso eu estou fazendo esse trabalho, colocando aqui para você como reflexão. Amém? Continue assistindo a nossa web TV, ouvindo a nossa rádio Gospel Semear, que em breve vai ter bastante conteúdo bíblico, reflexão, palavra pregada para o teu coração. Apenas nos ajude. Compartilhe o link da rádio, compartilhe também o nosso canal, Rádio Gospel Semear de Caraguá. Se inscreva no canal, tá bom? E nos ajude. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Um abraço.